programa de hoje eu não posso deixar de dizer que é especial, porque eu recebo uma das figuras mais emblemáticas e polêmicas da política acreana em todos os tempos. Deputado federal, empresário, engenheiro, Narciso Mendes. Narciso, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem. Que prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Em princípio, eu quero lhe agradecer a oportunidade, porque o seu programa é uma lição, uma aula de política. Bondade sua. Não. Vindo de você. Tá vendo que eu lhe convidei? Você às vezes me diz, Alain, tá aí, tá convidado pro programa. Que beleza, né? Obrigado. Que bom ter você aqui. Narciso, é o seguinte. Eu abri aqui os comentários dos internautas, e aí você sabe, você acompanha também o programa, você me dá a honra da sua audiência, e você sabe que a gente sempre posta aqui as perguntas dos nossos amigos telespectadores, estão em casa. E muita gente, depois que eu postei que era o Narciso, a gente diz aqui no jargão, bombou. O negócio bombou. Muitas perguntas. E a minha primeira pergunta é justamente essa. Você sempre foi um contundente oposicionista ao modelo da Frente Popular. Você foi o maior crítico deste modelo de governo. Você, inclusive, se envolveu em polêmicas homéricas com a Frente Popular. E hoje é um dos maiores divulgadores e defensores da Frente. E eu vou te fazer essa pergunta, que essa é a pergunta do Lindinei Oliveira, do Gemil Júnior, da Edneia Lima e do Cristiano Souza. Esses quatro fazem a mesma pergunta. Por que Narciso Mendes hoje é chamado de petista? Por que hoje você é um defensor deste governo? Você me dá a oportunidade ímpar. E eu sempre digo que eu falando no seu programa tem muito mais legitimidade do que eu falando na TV Rio Branco. Porque há quem diga que eu patrulho, que eu policio, que eu censuro o Jornal Rio Branco e a TV Rio Branco, que também não é verdade. Eu nunca fui um crítico do programa da Frente Popular. Crítico audaz. O que eu era um oposicionista que pretendia demonstrar à sociedade acreana que nós poderíamos apresentar um programa e um projeto superior dele. E talvez aquela minha linguagem levasse a crer aos que me ouviam que eu era simplesmente contra. À guisa disso, certa vez, uma pessoa muito íntima do governador Tião Viana, do governador Jorge Viana, perguntou, Narciso, que nota você daria ao governo Jorge Viana? Eu disse, nota 8. Ao governo Binho, nota 8. Aí ele me pergunta, me diga uma coisa, por que você criticava tanto o governo Binho e o governo Jorge Viana e você dava nota 8? Eu digo, dava porque faltava 2 pontos, eu tinha um espaço de 2 pontos para criticar. Eu nunca critiquei os bons feitos do governo, nunca critiquei. E talvez seja por isto que esta oposição, que está hoje aqui no Acre, ela não chegue a lugar nenhum. Alain, eu sou partidário daquelas pessoas que entendem que num sistema democrático, tão importante quanto o governo é a oposição. Num sistema democrático, o governo não pode ficar solto. O governo tem que estar sendo vigiado, cobrado. Agora, para não se acomodar agora também. O que é que acontece? Diferentemente das outras pessoas, e aqui eu podia sair nominando A, B, C, D, E, até Z, que saiu de um partido para buscar abrigo no partido do governo, eu me afastei da política partidária. Em 2006, você, inclusive, eu li um artigo seu que você, se eu não me engano, era capitulei, se eu não me engano, teu artigo. Alguma coisa nesse sentido. Você dizia por quê. Não é capitular. Por que mudei? Por que mudei. É alguma coisa. Então, Exato. Então eu quero lhe agradecer de antemão, porque aquele artigo eu fiz para que as pessoas, como você, pudesse ler. Entender porque mudei. Avaliei seu ponto de vista. Eu me lembro que você teve uma votação expressiva em 2002 e não recebeu, não chegou a tomar posse por conta da cassação do teu mandato. Não, peraí. Vamos já justificar também o tempo de cassação. Uhum. Eu nunca fui cassado no meu mandato. Você, na verdade, nem chegou a tomar por conta da questão da desincompatibilização. Eu tive a minha candidatura impugnada. Impugnada, cassado é aquele cara que cometeu improbidade,
que malversou... Foi uma questão legal, a desincompatibilização da TV Rio Branco. E aí, em 2006, se não me engano, foram 14.956 votos. Rapaz, você tá 14.956 cuidando das minhas votações melhor do que eu. Eu sempre pesquiso. Agora, Narciso, e aí você teve melhor votação do que outros candidatos que acabaram se elegendo, você não fez a legenda. E aí você escreveu aquele artigo. A partir de então, eu fiquei de olho nos teus artigos, avaliando o teu novo ponto de vista. Eu me lembro que o teu primeiro artigo do governo Tião Viana, você estava de férias e você escreveu. Começou bem. Você lembra desse artigo? Lembro, sim. Você não tinha visto os primeiros dias do governo Tião Viana e disse começou bem. E aí você me disse ainda há pouco que jamais foi um oposicionista crítico, mas você fazia parte de um projeto de oposição. Eu me lembro também daquela famosa reportagem que você pegava o asfalto da BR-364, se eu não me engano, o trecho Feijó-Tarauacá. Isso. Exatamente este trecho. Recorda-me. Muito bem. E ali você fez ali um verdadeiro ensaio de oposição e uma verdadeira aula também De engenharia rodoviária. Você deu uma aula ali enfim, e fez uma crítica severíssima à qualidade da obra e ao preço da obra, ao custo da obra. Não. Você falou também. Não. Falou. A qualidade da obra. E também o custo. Ao custo, não. Pois Até porque, Alain... Aí eu vi... Não, deixa eu te dizer. Aí eu vi um artigo teu que você disse o seguinte, ó. Você disse o seguinte, eu vou ler aqui exatamente como você colocou. Como engenheiro, sabia como funcionava o processo de custo diferenciado das obras do nosso estado. Quantas vezes eu acusei de superfaturamento a obra da BR-364, mas naquela época eu era militante político e fazia o papel de oposição. Agora que voltei para o ramo da construção civil e me afastei da política, posso dizer que nunca houve superfaturamento das obras. Tá aqui, foi tua palavra. Alain, deixa eu lhe explicar isso, Sim. o que é que acontece. Os governos do Tião, do Jorge e o do Binho, eles pagaram um preço muito alto quando o Orley Cameli começou a fazer os primeiros trechos de asfaltamento da BR-317 e parte da 364. Orley asfaltou o trecho Rio Branco-Brasileia, se me falha a memória, ao preço de cerca de R$250 mil o quilômetro. A oposição, na época, acusava que esses preços estavam superfaturados, que não estavam. Que não estava. E não estava por quê? Porque o preço de uma obra rodoviária, às vezes é fundamentalmente em função do movimento de terra, do volume de terra. A capa selante, a capa asfáltica, muitas vezes não chega a representar 5% do valor de uma estrada. Embora, para o leigo, o valor de uma obra é a capa asfáltica. Só que o trecho daqui até Brasileia, o Orley Cameli asfaltou, sem que fosse necessário movimentar 1 metro cúbico de terra. Porque... E foi um trecho mais fácil, mais fácil, do ponto de vista da engenharia. Quando o Orley Cameli veio asfaltar o trecho daqui para Sena Madureira, aí o preço já subiu para os 500 a 600 mil reais o quilômetro. Aliás, a estrada descendo está horrorosa, né? Tá, eu vou chegar lá, onde você que está querendo. Muito bem. Quando Jorge Viana toma posse no governo, ele já se depara com asfaltamento entre Brasileia e Assis Brasil, que você deve se lembrar, que parecia um tobogã, né? Cheio de ladeiras. Ali o movimento de terra já era extremamente alto, embora na linguagem de engenharia rodoviária se dissesse que o transporte era do tipo bota dentro. Você tirava você tirava os morros e aterrava as depressões. Certo. Só que o pior estava guardado. Era o trecho de Sena Madureira a Feijó. Que eu lhe digo a você que enquanto nós não começarmos a entender, e as autoridades rodoviárias federais, a partir do DENIT, entender que o preço daquela obra tem que ser altíssimo para que se faça um trabalho de primeira qualidade, nós vamos continuar sempre fazendo obra rodoviária no Acre de péssima qualidade. O que é um preço altíssimo para você? Hein? Do quilômetro? Você tem quantos anos de idade? 36. 36, eu tenho 42 de engenheiro. A pergunta mais comum que eu vejo, que escuto das pessoas é:
doutor, eu vou fazer uma casa com 100 metros quadrados, quanto é que vai custar? Aí vai depender de vários fatores. Aí eu digo, depende da especificação, depende do projeto, depende disso, depende daquilo. Então, a mesma coisa é uma estrada. Você não pode dizer que 1 quilômetro de estrada custa X se você não conhecer todos os elementos que interferem na sua construção. A começar da sua topografia, do material, a distância do material. Alan, só para você ter uma ideia, 1 metro cúbico de brita no Acre custa R$450 mil um metro cúbico. 1 metro cúbico de brita em São Paulo custa R$70 um metro cúbico. Então, para a gente resumir, quando você fez aquela crítica e fez aquela reportagem, ali era o político e não o engenheiro. Era o político. Não era o engenheiro. Era o político. Era o político. Mas que a minha crítica tinha procedência. Tinha procedência. Tinha procedência. Por quê? Com base no trecho do Orleí. Olha, se Jorge Viana e Companhia Limitada, na época, a Frente Popular, acusava Orleí Cameli de ter feito 1 quilômetro de estrada, aí eu pegava a linguagem deles, fazia 1 quilômetro de estrada a 250 mil quilômetros, estava superfaturado, eles que estavam fazendo a 1,5 milhão estavam superfaturando também. Você deu nota para o governo Binho, deu nota para o governo Jorge e a nota do governo Tião, qual é? Olha... Embora ele não tenha concluído ainda. Olha, eu quero dizer para você, Alan Henrique, que quando eu fazia oposição ao Acre... A Frente Popular do Acre. Quando eu fazia oposição, eu me incomodava muito mais com os meus companheiros do que com a própria Frente Popular do Acre. A oposição, ela tem que ser oposição. Primeiro, eu não concordo com esse termo de oposição responsável. Eu sou um opositor responsável. Porque quando o elemento diz que faz oposição responsável a um governo, ele está pedindo permissão para conversar com o governo. Ele está pedindo. Não tenha dúvida disso. Agora, há uma diferença muito grande entre oposição responsável e ser irresponsável na oposição. Também não pode ser responsável na oposição. Você tem que ter argumentos para convencer a sociedade que o seu discurso é o que é o correto. Então você está me perguntando sobre o governo Tião Viana. Primeiro, eu podia comparar o governo Tião Viana com o governo Lula e Dilma. Sim. A quadra que a presidente Dilma pegou para governar o país, que é a mesma quadra que o Tião Viana pegou, é muito diferente daquelas outras que a precederam. Melhor ou pior? Pior. Ah, mas dizem não, Lula pegou a herança maldita de FHC e o Jorge pegou a herança maldita dos governos anteriores e agora o Tião pega o Estado numa condição melhor, mas aí depois diz, mas tem a crise mundial. E a crise, se você não considerar que o mundo, não é o Acre, não é o Brasil, que o mundo não esteja vivendo diante de uma das maiores crises da sua história, você está ignorando a própria história. Porque nós estamos vivendo hoje num mundo onde as dificuldades, a começar pela Europa. Quem conheceu a Europa. E eu quero falar sobre esse cenário mundial. Vou dar uma paradinha para o intervalo, Narciso. Vou voltar contigo no próximo bloco, que o tempo desse bloco está estourado. Mas quero voltar falando desse tema e falando também da oposição. E eu quero lhe responder que você perguntou o que é que eu achava do governo Tião Viana. E você vai me responder. Eu tenho uma avaliação sobre ele. Você vai fazer essa avaliação já, logo após o intervalo, também com outras perguntas dos internautas. Eu espero você. Até já.